É uma semana de emoções à flor da pele aqui em Israel. Lágrimas, alegria e medo, tudo ao mesmo tempo. O impensável aconteceu. Reféns foram resgatados e voltaram para casa após o cativeiro do Hamas. Famílias estão completas novamente. Uma nação respira, aliviada. Mas assim que as comemorações começam, uma sombra se aproxima, porque o preço foi alto. 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo assassinos condenados e mentores do terror, agora estão livres, aclamados como heróis pelas próprias sociedades que os criaram. O Hamas exibe ousadia ao violar o cessar-fogo logo após sua assinatura. E junto com o abraço dos nossos irmãos que retornaram para nós, ecoa a pergunta silenciosa: será que vamos olhar para trás e nos perguntar sobre o custo? Israel já pagou caro outras vezes para repatriar seu povo. E se a história servir de guia, talvez ainda paguemos. Garantimos a paz ou só adiamos o próximo pesadelo? Hoje vamos conversar com o Rabino Doutor Shlomo Brody, autor de Ética dos Nossos Combatentes, uma perspectiva judaica sobre guerra e moralidade, para debater um dos dilemas mais angustiantes que uma sociedade pode enfrentar. Quando a vida é sagrada, como medir seu valor? Antes de começarmos, quero deixar claro nosso objetivo hoje. O programa não está aqui para julgar os acontecimentos dessa semana, que são recentes, emocionais, complexos e ainda não resolvidos. O que estamos aqui para fazer é algo igualmente importante: dar um passo atrás e examinar questões maiores sobre o valor que damos à vida humana, sobre as escolhas morais impossíveis que a liderança exige em tempos de guerra, e o dilema eterno, especificamente na tradição judaica, do que significa negociar com o mal. Eu sou Elana Maisel Diamante, e esta é a Lei Básica. E agora, Rabino Dr. Shlomo Brody, seja bem-vindo ao programa. Obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui com você. É ótimo ver você, e obrigada por se juntar a nós com tão pouco tempo de antecedência. Então, vamos começar o programa, porque vamos analisar duas tradições jurídicas diferentes e tentar entender como elas equilibram valores de maneiras distintas, com uma visão geral de como a tradição judaica vê o que vamos chamar de acordos de reféns e como isso é percebido e discutido no direito internacional. Sim, parece ótimo. Quero dizer, é muito importante ter esse tipo de conversa, especialmente quando tudo ainda está recente, mas também depois, quando queremos refletir sobre a importância do que precisa ser feito, do que já foi feito e do que ainda precisa ser feito no futuro. Acredito que não fizemos isso antes, após o acordo de Gilad Shalit em 2014, que trocou mais de 1.000 prisioneiros por um soldado. Por isso é tão importante fazer isso hoje e, sabe, você está certo ao dizer que as tradições aqui são um pouco diferentes. A tradição jurídica ocidental, o direito internacional humano, o direito humanitário e a lei judaica apresentam muitas semelhanças. Sabe, dentro da lei judaica há uma ênfase real na importância de resgatar cativos. Essa é uma ideia com a qual, infelizmente, os judeus tiveram que lidar por muitos e muitos séculos. Você já vê isso no segundo século d.C., depois que os romanos conquistaram Jerusalém e depois com a queda da rebelião de Bar Cofa no segundo século. Judeus são feitos cativos de várias formas, com forte ênfase na redenção deles. E você viu isso ao longo da guerra, na verdade, quantos na sociedade israelense citaram passagens do antigo Talmud judaico, o grande livro da lei judaica, que enfatiza que não há mitzvah maior, nenhum ato de bondade maior do que redimir um cativo. Mas você sabe, é interessante que o Talmud também diz que você não pode redimir um cativo por mais do que o preço normal. Eles perguntam, por quê? Estão falando de redenção monetária. Eles estão pagando por esses cativos, meio que libertando-os do mercado de escravos, e a resposta dada é: pode acabar com os recursos da comunidade se você gastar demais com eles. E B, se você estiver disposto a pagar tanto para trazê-los de volta para casa, acaba incentivando futuros sequestros também. Então, realmente existe um equilíbrio de valores aqui, que eu acho que a tradição judaica vem tentando navegar há muitos séculos nessa questão. Sabe, quando se trata de direito humanitário internacional, estamos acostumados com a ideia de prisioneiros de guerra e trocas de prisioneiros, geralmente após a guerra, mas às vezes durante uma guerra. Isso é basicamente uma invenção do século XX. Antes disso, não era garantido que prisioneiros de guerra fossem tratados humanamente.
Muitos morreram ou não voltaram. No século XX, houve um grande esforço para, primeiro, regulamentar o tratamento humano de reféns ou prisioneiros de guerra, desculpe, durante as hostilidades e também para facilitar as trocas após o fim das hostilidades. Isso realmente culminou em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, com a Convenção de Genebra, que tentou regulamentar e impulsionar esse processo. Mas em muitos aspectos é uma combinação de fatores legais e diplomacia. O que impulsiona as coisas geralmente é o que faz sentido diplomaticamente para cada parte. E, claro, também há pressões políticas. Qual a importância de recuperar esses cativos? Quais as possíveis perdas? Você sabe, esse tipo de cálculo estratégico. A lei judaica não pensava em termos de estratégia por muitos séculos. Um dos desafios atuais em Israel é citar passagens da lei judaica, que considero muito importantes. Mas isso não era sobre estratégia militar global, era apenas algo pontual. Como levaremos essas pessoas para casa sem energia? Os dilemas de hoje, de muitas maneiras, são trazer os valores judaicos para o contexto de uma realidade geopolítica muito complexa. Bem, deixa eu te levar um passo atrás antes de abrirmos isso, porque isso será a principal parte do nosso programa. Mas quando você fala sobre como Pigeon Shuin, o resgate de cativos por, entre aspas, um preço, esse era um preço que era definido pelos captores. Como você avaliaria qual era o preço? Sim, era geralmente ditado pelo mercado de escravos. Quero dizer, essas pessoas podiam ser assim. Muitos cativos, pessoas capturadas, eram vendidas nos mercados de escravos. Muitas vezes, esse era basicamente o preço vigente. Agora, às vezes, quando os judeus em particular, isso acontece especialmente no período medieval, são alvo com o objetivo de conseguir dinheiro da comunidade judaica. Então, sim, isso poderia se tornar meio que o mercado judaico ou algo como o mercado cativo judaico. E aqui temos alguns exemplos famosos, especialmente de rabinos prestigiados que foram feitos cativos. O mais famoso deles é um homem chamado Rabino Meir de Rothenberg, do século XIII, que disse à sua comunidade: "Não paguem demais por mim, porque se fizerem isso, todo rabino vai se tornar um alvo." Mas, em geral, parece que, apesar de todos os avisos talmúdicos de não pagar demais por um cativo para trazê-lo de volta para casa, a prática era fazer o que fosse necessário para trazer as pessoas de volta, com o sentimento de que suas vidas estavam em risco. Não se trata só de mantê-los mais tempo em cativeiro, vidas estão em risco. Devido à situação política dos judeus na Europa e em outros lugares, precisamos salvar quem for possível. Mas, claro, essa realidade é bem diferente do Estado de Israel, não se trata de dinheiro. Você está falando sobre troca de prisioneiros, né? Está lidando com um país que tem poderes, poder militar, e você precisa pensar em como implementar esses valores em um contexto político muito diferente. Isso é algo que Israel faz? Bem, sabe, é uma boa pergunta, porque Israel não é governado, claro, pela lei judaica, mas há uma influência legal judaica, uma influência cultural. E eu diria que muitas vezes as pessoas citam seletivamente diferentes passagens do Talmud, dependendo de sua orientação política ou de sua orientação estratégica sobre o assunto. Então, sabe, recentemente você vê, de repente, pessoas citando Maimônides e outros dizendo que não há mitzvah maior do que resgatar cativos. Mas aí você tem outros que citam a Mishnah, a passagem do Talmud, que diz que para Tikkun Olam, para reparar o mundo, precisamos garantir que não paguemos em excesso. E eu acho que no fim das contas você tem uma situação em que precisa equilibrar diferentes valores. E parte do motivo pelo qual eu acho que a conversa precisa ser profunda é para reconhecer que existem diferentes valores em jogo aqui, que se relacionam com valores judaicos fundamentais, com a segurança de curto prazo de um grupo muito pequeno de pessoas, o que é importante para nós. Nos preocupamos com isso e com a segurança duradoura do coletivo. São valores sérios que precisam ser equilibrados e discutidos. Se trouxermos esses valores e tivermos conversas profundas, estaremos em situação melhor do que apenas citar seletivamente este rabino ou aquela passagem. E como você resumiria, da forma mais concisa possível, as diferentes maneiras pelas quais a lei judaica e a lei ocidental equilibram os valores nessas questões?
Você mencionou isso na sua primeira resposta, mas poderia resumir? Então, eu acho que na lei ocidental existe esse entendimento geral de que temos prisioneiros de guerra e que eles devem ser trocados após as hostilidades. Isso também significa que podem ficar em cativeiro por muito tempo, dependendo da guerra, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu na Guerra de Independência de Israel. Pessoas ficaram em cativeiro jordaniano, por exemplo, por muitos meses, mas essa é uma ideia que diz, ok, sabe, não há razão para que não troquemos prisioneiros de guerra de soldados após as hostilidades. E se um soldado estiver tão ferido que nunca mais poderá voltar a praticar a guerra, a se envolver no combate, então essa troca pode ser feita mesmo em meio à guerra. Isso está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia. Já houve várias trocas de prisioneiros no meio de uma guerra, neste caso, e esse é, de certa forma, o tratamento adequado. O que fica realmente complicado, Lana, e na nossa situação em Israel, é que não estamos necessariamente lidando aqui com prisioneiros de guerra. Essa é a questão, pois lidamos com civis. Sim, estamos lidando principalmente com civis que o Hamas fez reféns. Muitas dessas pessoas, pelo menos, que foram feitas reféns em 7 de outubro, eram civis, não eram soldados ativos e nem mesmo do exército. Claro, tínhamos crianças e todo tipo de pessoas idosas com 80 anos ou mais. Então, esse é, claro, um ponto muito importante de distinção. Isso foi apenas sequestro de reféns, claramente proibido pelo direito internacional, sem discussão. Foi um grito de guerra do Hamas. E o segundo fator é que as pessoas que Israel está sendo solicitado a libertar, muitos dos quais não eram combatentes capturados durante a Guerra Espadas de Ferro, mas sim terroristas que foram capturados por Israel ao longo dos últimos anos ou capturados por atividades terroristas. E eu acho que está bem claro que eles não estão incluídos em nenhum tipo de tratado de prisioneiros de guerra. Uma das grandes distinções que fazemos sobre prisioneiros de guerra é que você precisa estar lutando em um uniforme para ser considerado um soldado regido pelas leis de conflito internacional ou até mesmo de conflito não internacional. E isso, claro, é algo que o Hamas não faz. E assim, Israel está sendo solicitado aqui, não tanto como uma questão de direito internacional para libertar prisioneiros palestinos, mas por questões diplomáticas, necessidades políticas ou algum tipo de urgência moral por parte de Israel para libertar muitos assassinos, terroristas que não se enquadram nessas leis de guerra, mas porque isso foi visto, você pode contestar isso, é claro, como sendo vantajoso para a população israelense, para o interesse de Israel. Então, só para enfatizar o ponto que você está fazendo, se você olhar a lista de pelo menos uma boa parte dos prisioneiros que foram libertados, ela inclui pessoas que executaram atentados a ônibus que estiveram envolvidos no assassinato de adolescentes, que coordenaram ataques armados contra civis e recrutaram outros terroristas para ações semelhantes. E eles estão voltando para casa celebrados. Isso realmente merece mais destaque, certamente mais do que recebeu na cobertura da imprensa em geral. Com certeza, são os 2.000 libertados neste acordo, além de muitos outros em acordos anteriores. 250 eram pessoas que estavam cumprindo prisão perpétua por assassinatos que cometeram antes desta guerra começar, totalmente sem relação. Então, isso não é bem uma questão de direito internacional, mas sim algo como extorsão, certo? No sentido de exigir algo de Israel, uma demanda política, paz, ou como preferir chamar. Mas estamos falando de pessoas que no passado representaram perigos claros e presentes, e é por isso que foram presas. Na verdade, em um dos casos, um dos prisioneiros que acabou de ser libertado já havia sido solto anteriormente no acordo de Gilishali. Ele voltou, matou outro israelense e foi solto pela segunda vez. E isso, claro, levanta muitas questões como que mensagem você está passando para os terroristas palestinos e o que eles estão fazendo. Certo, você disse, na verdade, que a lei judaica tradicionalmente tentava levar em conta o valor potencialmente precedente desse tipo de troca. Apesar do que você disse, isso não impediu a comunidade de tentar resgatar o máximo de pessoas, certo? O regime jurídico internacional ocidental leva esse tipo de precedente em consideração e, aliás, na verdade, sabe, estamos falando sobre o Hamas. Não se trata de dois países negociando, como você citou antes, em uma guerra de forma mais formal.
Então, a natureza da parte com quem você está negociando importa? Bem, e isso importa de várias formas. No Ocidente, geralmente há a atitude de não negociar com terroristas. Essa ideia surgiu nos Estados Unidos e em vários outros países, como Alemanha e Reino Unido. Embora nos últimos anos esse princípio tenha sido violado, em 2014 os Estados Unidos libertaram 5 prisioneiros do Talibã de Guantánamo, figuras importantes do Talibã, para trazer de volta um soldado americano que tinha meio que desertado. Recentemente, houve uma troca de prisioneiros entre os Estados Unidos da América, Rússia e outros países para repatriar o jornalista do Wall Street, Eben Gershkovich, entre outros. Muitas perguntas surgem sobre se essa foi uma decisão sábia, já que, em troca, vários cidadãos ocidentais detidos ilegalmente pela Rússia foram libertados. E, em troca, a Rússia recebeu assassinos, homicidas, hackers e outros que Putin tinha interesse em trazer de volta. E muitas perguntas foram levantadas. Bem, que precedente isso estabelece? Toda vez que Putin quiser trazer de volta alguém que foi capturado, ele vai simplesmente pegar algum cidadão ocidental e pressionar para trazer essa pessoa de volta para casa? Então, no Ocidente, há uma grande hesitação em relação a essa ideia. Israel, é claro, tem lutado com isso. O ponto de virada ocorreu em 1985 com o Acordo Jabril, quando Israel libertou 1.185 terroristas e prisioneiros palestinos e de outros países árabes em troca de 3 soldados israelenses. Esse debate continua desde então, pois a população israelense geralmente prefere trazer as pessoas de volta para casa a qualquer custo. Mas agora vimos o quão alto é esse custo. Então, o que você acha? Quero dizer, talvez eu esteja pedindo para você especular demais, e você pode me dizer se for o caso, mas o que você acha que explica esse movimento mais recente, tanto no Ocidente quanto em Israel, em direção a esse tipo de acordo, certo? Você afirmou que em 2014 os Estados Unidos da América voltaram a negociar após anos dizendo, com o Ocidente, que não negociavam com terroristas. E, obviamente, o Acordo Shalit marcou um ponto de virada muito importante. Então, é só. Posso te perguntar antes de usar termos técnicos? Sabe, eu acho que no contexto israelense existe um valor muito importante de solidariedade israelense. Em hebraico, isso se chama Ko Israel Revin Zelazé, que significa que todos somos responsáveis uns pelos outros. E eu acho que você percebeu que existe essa crença profunda de que a solidariedade israelense depende da ideia de que nunca deixamos ninguém para trás. E isso sabe, eu acho que na verdade é um valor muito bonito de certa forma, mas se tornou muito custoso porque se você olhar para o acordo Shalit, no qual trouxemos de volta para casa um soldado que foi capturado por 5 anos em circunstâncias nada agradáveis, mas muitas dessas pessoas que foram libertadas eram os mentores por trás do massacre de 7 de outubro. E nós já vimos isso em acordos anteriores também, como fundadores e líderes do Hizbut, do Hamas e de outros tipos de grupos terroristas foram libertados em acordos anteriores. Mas existe uma noção muito forte de solidariedade que diz que simplesmente não podemos suportar a ideia de deixar alguém para trás. No Ocidente, nem sempre todos valorizam o mesmo tipo de solidariedade. Israel é um país menor, Israel também tem serviço militar obrigatório, todos são obrigados a servir no exército. Por isso, há a sensação de que todo soldado é como filho de todos, certo? Alguém é Ben Shilano, certo? Gilad Shalit era filho de todos nós. E vemos isso também. Acho que nos países ocidentais não se sente essa solidariedade do mesmo jeito. Mas eu acho que uma das coisas que mudaram hoje é que o poder das redes sociais e da publicidade torna muito mais fácil transformar em uma causa pública alguém que foi feito prisioneiro. Então, esse certamente foi o caso do jornalista do Wall Street Journal, com Eben Gershkovich, que, claro, tinha o poder da influência do Wall Street Journal divulgando o seu caso. E a mãe dele fez alguns apelos de grande destaque ao governo Biden que rapidamente se espalharam pelas redes sociais para outros lugares. Então, acho que esse é um dos fatores que entram em jogo, e também o conhecimento de que agora sabemos que quando você não traz as pessoas de volta para casa, elas frequentemente morrem.
Isso é horrível. Sentimos responsabilidade pelos cidadãos e principalmente pelos soldados. Quero dizer, no caso de Israel, fizemos acordos em meados dos anos 80, mas não fizemos um acordo para trazer Ron Arad de volta para casa. Um piloto de caça foi abatido em 1986 e presume-se que morreu em cativeiro. Então, há muitas coisas que pesam nesses tipos de acordos e nas formas como as pessoas no Ocidente e em Israel estão lidando com esses dilemas. Voltando à questão do preço, do valor da vida, vou fazer uma pergunta desconfortável e depois mais uma pergunta também desconfortável. Estou perguntando estritamente dentro da lei judaica, porque mencionamos isso antes, mas o valor estava meio que atrelado, Deus me perdoe, a um preço de mercado. Isso significa que você faria distinção entre diferentes tipos de civis e, digamos, o valor deles, por exemplo, não sei, um criminoso versus um líder espiritual ou comparar quem tem família com quem não tem me faz sentir mal, mas é só uma curiosidade intelectual, faz parte da história. Sim, historicamente surgiram questões como: valorizaríamos certos prisioneiros mais do que outros? Líderes comunitários seriam particularmente significativos. Ou, por exemplo, você diria que uma família poderia gastar mais dinheiro para trazer de volta o seu próprio familiar porque sentia essa obrigação com a sua própria pessoa? Por isso, esse tipo de conversa aparece nas discussões jurídicas judaicas históricas. Essas questões foram deixadas de lado por diversos motivos. Quero dizer, uma delas é como negociamos e lidamos com o valor espiritual das pessoas. É realmente impossível. De modo geral, sentimos, especialmente em Israel, como cidadãos ou soldados, a obrigação de trazer essas pessoas para casa. Quero dizer, no Ocidente existe essa crença de que soldados às vezes estão destinados a matar e a serem mortos. Eles meio que perderam seus direitos à vida de certas formas, o que eu acho que é um conceito estranho na lei judaica, né, que vê nossos soldados como membros do nosso próprio povo e como agentes do nosso povo. Ainda mais por isso, temos a obrigação de trazê-los de volta. Então, sabe, eu não acho que a gente faça esse tipo de distinção. Na lei judaica surgiu a ideia de que, às vezes, pessoas se tornam cativas por culpa própria. Elas cometeram um erro ou estavam praticando algum ato criminoso. Ainda assim, dizemos que devemos fazer o possível para trazer essa pessoa de volta. Então, isso é visto como tendo algum tipo de obrigação moral, mesmo nessas circunstâncias. Dito isso, porém, é claro que o valor de não incentivar a tomada de reféns é muito, muito, muito real. E é algo que eu acho, sabe, minha crença pessoal é que precisamos refletir muito profundamente sobre isso agora, no contexto de Israel e também em outros lugares do Ocidente. Estamos fazendo acordos que sabemos que vão custar muitas vidas no futuro. Se você considerar o acordo recém-feito, não quero discutir sua sabedoria. Pode haver muitos pontos, certo? Agora não podemos. Agora não podemos, é muito recente. Todos estamos felizes pelos reféns em casa. Quero dizer, eu chorava toda vez que via esses vídeos e muita gente. Todo mundo em Israel estava com um lenço na mão. Sim, sim. E uma vez eu me peguei sem um lenço e estava chorando em público, sabe? Foi um daqueles momentos, né? Então, sabe, e eu estou feliz. Estou feliz que eles estão em casa, ponto final, sabe? Eu só estou feliz por isso. Você faz um cálculo utilitarista desconfortável e diz que trouxemos 20 pessoas para casa. É uma coisa linda. Mas quantas pessoas vão ser assassinadas por todos esses terroristas que foram libertados e que agora sabemos pela experiência que voltam a cometer atos de terror? Algumas famílias dos reféns chegaram a destacar esse ponto durante o processo, afirmando ser uma consideração importante. Então, Tivi Kamur é o mais conhecido, o pai do refém Eitan War, mas outros também. E sabe, eu acho que isso é uma conversa dolorosa que realmente precisamos ter agora. Deveríamos ter tido essa conversa depois do acordo Shalit. E, na verdade, o líder da oposição na época, que ainda é membro do Knesset, Yair Lapid, agora líder da oposição, sugeriu aprovar uma lei contra trocas desproporcionais. E essa é realmente a parte problemática. Não são as trocas em si, é o quão desproporcionais elas são, quantas pessoas estão sendo libertadas. E ele disse que era preciso uma lei contra isso, mas ela nunca foi aprovada. Quando chega 8 de outubro, Yair Lapid afirma: precisamos trazer todos de volta para casa, custe o que custar. Nós realmente precisamos ter essa conversa. Quero dizer, tem alguém que está
Acho que está articulando não é uma opinião rígida, só é mais difícil de dizer. Articular a ideia de que essas coisas hoje deveriam estar fora de questão ou realmente minimizadas. Quero dizer, acho que você vê um pouco dessas vozes no atual governo israelense, de figuras como, sabe, Bezalel Smotrich ou Itamar Ben-Gvir. Eles meio que levantaram esses pontos um pouco em alguns dos seus partidos. Isso meio que ficou como um argumento da direita, em vez de uma questão sobre a Síria, sabe, na imprensa mais geral. Com certeza isso é muito problemático. No início da guerra, esse professor em Israel, Yedidia Stern, que é mais do centro do que da direita israelense, e você provavelmente percebe, esquerda, seja o que for, o Instituto da Democracia de Israel, seja o que for, é de um amigo meu, alguém de quem gosto. Ele publicou vários artigos de opinião dizendo que não devemos repetir esse tipo de acordo. Ele foi muito criticado em diversos círculos por causa desses artigos de opinião, mas ele sentia muito fortemente que a gente precisava ser mais inteligente em relação a isso. E está bem claro que pessoas como Sinwar, que estudaram bem a sociedade israelense, percebem que esse é o nosso calcanhar de Aquiles. E assim, estamos apenas criando repetidamente o calcanhar de Aquiles. E precisa haver uma conversa coletiva que diga que, sabe, nós não precisamos mudar esse cálculo. Não podemos permitir esse incentivo. É curioso como Israel, após o acordo Shalit sobre troca de prisioneiros, criou mais um comitê, algo que costuma fazer. Mas as conclusões foram mantidas em sigilo por algum motivo. Não tenho muita certeza do porquê. Mas um dos fatores que veio a público foi a crença de que as famílias dos reféns não deveriam ter contato direto com o governo e deveriam ser, de certa forma, separadas dos cálculos do governo. Isso claramente não foi o caso na situação atual. E de muitas maneiras, isso politizou toda a questão de formas muito desconfortáveis que realmente eu acho que impactaram o sentimento de solidariedade israelense e tem uma consequência muito, muito, muito ruim. Então, é uma conversa muito crítica que realmente precisamos ter neste momento. Deixe-me te levar para mais uma parte da conversa. É algo menor, mas volta a surgir no contexto do valor da vida e do preço que pagamos. O ninguém fica para trás também se estende aos nossos falecidos. Então, nós estamos liberando os tipos de personagens problemáticos que mencionamos com sangue nas mãos, em troca dos corpos dos nossos pessoas. E novamente, acho que neste ponto a conversa está bem clara sobre o fato de que, pelo menos em termos estritos, de como a lei judaica pode enxergar isso, certo? É um quadro muito mais complexo do que permitimos, mas eu me pergunto onde isso se encaixa. Tipo, no passado, existem exemplos históricos da comunidade judaica também tentando recuperar. Falecidos. Existe um conceito chamado mitzvah em hebraico que diz que quando alguém não está sendo enterrado, certo, a comunidade tem a obrigação de fazer o que for preciso para enterrar essa pessoa. E, sabe, isso faz parte da nossa crença na santidade do corpo e do cadáver e do nosso respeito pela dignidade humana deles, que queremos garantir que as pessoas sejam enterradas de forma adequada. Isso é uma das coisas que fazemos como judeus. Mas você tem que entender, essa é uma mitzvah importante, mas não está no mesmo nível de salvar a vida de alguém que está realmente vivo. Acho que precisamos ser muito cuidadosos com esse tipo de troca. Quer dizer, dependendo de como você entendeu a troca mais recente, você poderia ter formulado assim: bem, os prisioneiros vivos foram meio que libertados para trazer de volta os reféns vivos. E então nós devolvemos cerca de 300 corpos, eu acho, de palestinos, embora não os Sinuars, aliás, para trazer de volta, embora isso ainda não tenha sido bem sucedido, supostamente para trazer de volta todos os reféns mortos. Mas em trocas de prisioneiros anteriores, nós realmente libertávamos, sabe, assassinos, para trazer de volta soldados mortos como Goldlasser e Regen, que foram sequestrados e mortos no Líbano há vários anos. Eu acho isso extremamente problemático. Acho muito problemático dizer que vamos arriscar vidas futuras para trazer uma pessoa de volta apenas para ser enterrada. Eu não quero minimizar a importância de trazer as pessoas de volta para serem enterradas.
e estive no funeral de Daniel Pérez, que retornou após ser morto em 7 de outubro, e era amigo de seu. É muito comovente trazê-lo para casa, para o que nós, Quebrar Israel, consideramos ser enterrado em solo israelense, em Har Herzl, como deveria ser, mas a ideia de libertar pessoas vivas, terroristas que podem voltar a matar e causar o funeral de outra pessoa, certo? Para trazer alguém de volta para seu enterro, arriscando o funeral de outra pessoa, eu acho que não faz muito sentido. E não acho que isso seja obrigatório pela lei judaica. Você já disse que precisamos ter uma conversa séria, e realmente precisamos. Eu acho que Ao entrar na guerra dos últimos anos, parecia improvável que passaríamos novamente por isso, precisando tomar decisões tão difíceis, pois tudo era tão claro que havia custos a serem pagos em um nível enorme. Mesmo assim, estamos aqui. Deixe-me só te perguntar, como é essa conversa, certo? Você, por exemplo, é incrivelmente ativa no espaço de educação, ensino e escrita. Eu recomendo muito que qualquer pessoa que possa aprenda com a Rabina Brod. Há uma discussão real no espaço judaico, assim como no alástico. Politicamente, nós mencionamos que parece estar meio deixado de lado pela direita no momento. Existe algo na imprensa onde essa conversa acontece agora, se é que acontece, e onde ela precisa acontecer? Infelizmente, isso ocorre agora principalmente em círculos alásticos, onde há um debate muito profundo sobre essa questão que continua. Mas no público israelense, isso realmente não se traduziu para o público israelense. A verdade é que muitas pessoas entendem as questões e os riscos envolvidos aqui. E, sabe, acho que quando você conversou com alguns dos defensores mais sofisticados das famílias dos reféns, eles foram muito abertos e disseram: olha, reconhecemos os riscos futuros desses acordos, mas temos uma necessidade imediata de curto prazo que precisa ser resolvida. Eu não descarto essa consideração de jeito nenhum. Acho que isso é importante para essas vidas e para a solidariedade israelense. Mas nós realmente precisamos de um tipo de conversa bipartidária que não seja guiada pela religião, pela direita, ou seja lá o que for, mas sim por todos que são sionistas e se importam com essas questões. E sentar e dizer, ok, nós entendemos o risco desses acordos. Isso vai acontecer de novo. Precisamos reconhecer que lidamos com isso há mais de 40 anos. Isso vai acontecer de novo, sabe? Deus me livre. Eu digo, sabe, eu não quero atrair isso para nós. Deus me livre que aconteça. Segundo todos os cálculos políticos, isso vai acontecer. Precisamos estar prontos para o próximo momento. E sabe, vou te contar, um dos meus filhos me perguntou no meio disso: o que você faria se eu fosse feito de refém? Ai, meu Deus. Certo? Então foi uma viagem divertida de volta para casa. E eu disse para ele na hora, falei: olha, eu faria de tudo para te trazer de volta. E vou te dizer por quê. Não só porque esse é o dever de um pai, mas porque ninguém deveria se sentir um otário dizendo tipo, ah, vamos sacrificar meu filho e não fazer acordos agora. Só faz sentido repensar isso em nível de política se realmente tivermos essa conversa em âmbito nacional. E se realmente mudarmos a conversa nacional e estabelecermos padrões que eu acho que, no fim das contas, precisam ser colocados em lei, então podemos realmente, com sorte, evitar futuros cativeiros. E se houver, Deus me livre, outro cativeiro, evitar um acordo desigual no futuro, porque isso meio que sai da mesa. E isso é algo que precisamos estabelecer. Quero dizer, já foi horrível no dia 8 de outubro. Era só para mostrar que Israel estaria disposto a libertar tantos terroristas para trazer nosso povo de volta para casa. Isso não pode mais ser garantido. Entendido. Espero que essa conversa se amplie e que você tenha um papel ativo nisso. Você é uma voz importante e eu realmente agradeço pelo seu tempo. Espero conversar com você sobre temas mais felizes no futuro. Muito obrigado por essa conversa importante.